Oi, meu nome é Laura Oi, meu nome é Rodrigo. e hoje a gente vai falar sobre o amor e as relações amorosas. A gente chamou duas convidadas muito especiais aqui hoje para poder conversar com a gente sobre o que se diz, o que se sente e o que se evita encarar na conjugalidade. Então, essas duas convidadas são psicólogas clínicas, terapeutas de casais e casadas. E a gente pensou que ninguém melhor que elas para poder falar com a gente sobre as hipocrisias da conjugalidade. Então, como vocês podem se apresentar e obrigado por estarem aqui hoje mais Hum. uma vez, né, gurias? Estamos muito felizes. Agradecemos, né, o convite, uma honra estar aqui hoje, né, com uma grande colega e amiga, um prazer e com vocês, enfim, podendo pensar esse assunto tão importante, né, e tão paradoxal ao mesmo tempo. Eu sou a Mariana Beckel, sou psicóloga, terapeuta de casal e família, trabalho na abordagem sistêmica, tenho trabalhado também e entrado um pouco mais na EFT. Sou psicóloga clínica e trabalho na Universidade Federal de Ciências da Saúde, com docência e com pesquisa na área da conjugalidade, famílias e violência. Isso aí. Gente, um prazerzão estar aqui com a Mari, que foi minha colega na pós-graduação de terapia de casal e família lá. Então, 2005 a gente se formou. Foi neste milênio, né? Duas décadas atrás. Neste milênio. E uma curiosidade, eu peguei o buquê no dia do casamento da Mari. Amiga, tem história? Tem. Meu Deus do céu. Tem sorte. Desculpa se realidade, eu vou começar Por aí, né? Vamos começar por aí. Então, eu sou a Ana, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida e acho que o que mais me define é o meu desejo de que a, a minha influência no meu micro-universo possa impactar as pessoas para que elas vivam com vida na vida, né? E acho que a psicologia é um lindo caminho para isso. Psicologia clínica também. Hoje me tornei mais professora do que psicóloga clínica. Já sou psicóloga desde 2001. E desde que me formei muito apaixonada por entender a respeito de conjugalidade, assim, na faculdade eu já tive uma professora de sistêmica que foi encantadora, foi minha terapeuta depois, e na faculdade eu sempre ficava com essa pergunta, o que faz o amor durar, né? Por que que alguns casais dão certo? Por que que outros não dão certo? Por que as pessoas se casam se amando e desejando ter uma relação longeva e às vezes isso termina em crime passional? Então sempre foi uma coisa que me instigou a entender sobre conjugalidade, também me instiga a entender porque, tanto na prática clínica quanto na vida, eu vejo como o amor é uma força transformadora, né? Mais do que qualquer teoria, inclusive. E como uma relação de amor bem sólida e saudável também tem um potencial curador para que a gente tenha uma vida boa. Acho que a escolha mais importante da nossa vida é com quem a gente casa. Então, eu tô aqui muito feliz de falar sobre esse tema que eu adoro com vocês. Muito obrigada pelo convite. E com a minha amiga, porque a gente não tem química só para parceiro amoroso, a gente também tem química para amizade, né? E ter uma boa química da amizade também faz muita diferença na nossa vida, né? Pra você saber disso. E essas múltiplas possibilidades de amor, né? Que não é só o amor romântico. E talvez sobre isso a gente tenha que começar a pensar, porque esse depósito no amor romântico parece tão perfeito, né? E é tão idealizado, e aí é que tá a grande armadilha, né? E aí é que a gente se perde. E fica tão pesado, né, Mari? Muito. Como se aquela torneira tivesse que dar toda a água da vida. Exatamente. Então começam os paradoxos e as nossas hipocrisias a partir disso, né? Exatamente. E nós somos bombardeados o tempo todo desse amor ideal, assim, né? Filme, livro, né? Assim, é o amor que completa, é o amor que vai dar conta de tudo, todas as tuas necessidades, assim, né? É a metade da laranja. Tem músicas. Tem músicas falando sobre isso. Não, assim, produtos o tempo todo, né? Toda hora bombardeado com 1000 informações. E aí, uma pergunta assim, inicial para vocês, né? O que vocês percebem? Esse tipo de informação, esse tipo de pensamento, crença chegando, né, atravessando vocês e quem vocês atendem, assim, né? O que vocês veem, né, de emoções, pensamentos, comportamentos que essas pessoas, né? E nós também vamos reproduzindo, assim. O que vocês veem aí, né? Quer começar, amiga? Pode começar. Então vamos lá. É tão interessante porque existe
um caminho natural de que o amor comece com a paixão. E a paixão, ela se alicerça na intensidade, né? É um estado hiperdopaminérgico, a gente tem uma queda de serotonina, a gente fica com hiperfoco naquele sujeito, né? Ali, ocitocina, vasopressina faz aquela pessoa ser mais saliente em relação às outras, a gente tem mais desejo sexual. Então, a gente pode pensar que a paixão é um estado muito color blocking de sentir, que tem uma meia-vida, neuroquimicamente, e depois ouvir afim, ouvir amor. Mas a gente percebe que a cultura se pauta muito, que é o que é vendido para nós enquanto amor, é muito mais a cara da paixão do que a cara do amor romântico. O amor romântico, ele é mais plácido, ele é mais brando, né? Eu brinco com meu marido que a gente adora reality show, que se a nossa vida fosse um reality show, chamaria The Boring Life, a vida chata, né? Que não ia dar filme nenhum, não tem altos e baixos, não tem grandes brigas, né? O amor, ele tende a ser um movimento muito mais estável, um amor saudável, um amor com uma boa métrica de confiança. Então, eu acho que a gente também carece de mídias, né? Que falem desses bons amores, que falem de amores, de amores homossexuais, de amores heterossexuais, de amores plurais, de uma maneira saudável. Eu acho que a gente carece dessas referências e isso muitas vezes torna confuso no consultório, né? Eu lembro de um casal que eu atendi uma vez e que ela disse assim, nossa, quando a gente se encontrava, ele já chegava excitado e hoje não é mais assim, sim, 16 anos de casamento, né? 16 anos depois, o corpo envelhece, né? A dopamina já não é mais a mesma ali daquela relação. As coisas mudam, mas pouco se fala sobre isso também. Pouquíssimo. E eu acho que falar até a gente tem, a gente fala né, no consultório bastante sobre isso, mas eu acho que isso que tu tocou, Ana, também, de referência mesmo, de representação, assim, né, não é isso que vende, né, o que vende é adrenalina, a reviravolta, né, então... Encontro, sexo depois da briga. Exato. Né? Então, acho que falta muito essa referência até pra quando a gente tá, penso eu, assim, iniciando também a vida amorosa ali na adolescência, porque muito acaba acontecendo da gente aprender fazendo, né, assim, se relacionando. Mas talvez falte um pouco, assim, nessa. Seria interessante se tivesse mais referência de relacionamento e, assim, da arte também, trazendo o relacionamento de uma maneira mais saudável, mais... Talvez de uma maneira mais adulta, né? Mais madura. Eu acho que é uma longa história que a gente carrega, né? Se a gente vai historicizar um pouco o início do amor romântico, enfim, século XVIII, XIX, a gente tem uma história que anda, né? Que que corrobora no período também da construção da individualidade, que é a época que começa o modernismo. Então, a gente começa com a noção do eu. Eu acho muito interessante esse paradoxo no princípio. A noção do eu, da minha liberdade, né, da busca de igualdade, da busca da individualidade enquanto sujeito, que a gente vai caminhando aí nessa modernidade, né, essa construção do indivíduo, literalmente o indivíduo, mas a gente também tem concomitante esse amor romântico, que é o amor da fusão, que é o amor da paixão, que é o amor da entrega, que é o amor, né, um pouco antes, talvez a gente pudesse pensar, né, porque século XVIII, XIX, o romantismo e Shakespeare do século XVI, mas enfim, começa um movimento, se a gente vai pensar na literatura, das artes, é um amor, o que é Romeu e Julieta, gente? Né? Como se fosse um ícone de amor, as pessoas se matam, né? Então, assim, um pouco nisso, né, acaba numa fatalidade absurda. Então, esse lugar dessa construção de um eu concomitante com a construção desse nós fusionado. Esse caminho não vai dar certo. E depois disso, a gente tem, né, essa pós-modernidade que o sujeito é colocado mais em pauta ainda, né, mais individual, mais centrado em si mesmo, né, junto com uma lógica de mercado do capitalismo, esse, né, pós-capitalismo. Então, essa mercantilização também das relações, né, essa satisfação muito pautada no desejo do consumo. E como fica o amor nessa satisfação pessoal, tá, tão intensa, e com esse amor que é fusionado?
esse amor que é uma entrega, né, de que um para o outro para sempre, até que a morte os separe. Eu acho isso tão perigoso, né? E como se todo o depósito da nossa vida em termos de energia pudesse ser suprido por esse outro, o que é uma grande falácia, né? Então começam aí as grandes contradições, né? E a gente poder pensar um pouco como constituir a liberdade com esse amor, entendendo o que significa paixão e que ela é temporária, não significa que ela não possa reacontecer ao longo de uma história longeva, por exemplo, mas que, né, requer afastamento e aproximação. A fusão, ela culmina com relações de violência, né? Relações de violência são relações fusionadas. O outro sou eu sou o outro. Então, ele não tem direito a determinadas questões e ela não tem direito nem de vestir-se como quiser, tampouco ir aonde quiser. Então, é muito perigoso, né? Muito perigoso, inclusive. Não é tão bonito quanto nos mostra os filmes, né? Exatamente. E tu estava falando, Mari, eu estava pensando aqui, né? Nós, como terapeutas de casal, a gente se depara em muitos momentos com os casais optando por um divórcio. E é quase como a gente tem uma cultura de que o divórcio é um fracasso ou é uma falência, né? De uma relação que às vezes foi ótima por anos, mas que agora a melhor decisão, a mais saudável, é realmente seguir caminhos separados. E como a gente tem uma cultura de não poder ver esses ciclos de uma maneira mais compassiva. Então, assim, aquela relação... Eu fico pensando hoje, eu tô há 26 anos com meu marido. Se por algum motivo a gente se separasse, a maior parte das memórias da minha vida, ele tá. Né? Então, aquela relação que não deu mais certo virou um cemitério de memórias que não podem ser revividas, que não podem ser vistas com compaixão e com carinho. Tem uma música da Marisa Monte. Ai, que é assim, eu sempre boto nas minhas aulas e sempre choro. Eu sou aquela que... E ela é maravilhosa. Depois, velhice, ela é maravilhosa. Ouçam, depois. Eu acho que aquela música, ela tem uma essência, né? Uma essência de honrar aquilo que foi vivido. Porque, às vezes, na trajetória de uma vida saudável, o divórcio vai acontecer. Porque relações longevas, elas são relações que elas vão mudando ao longo do tempo, né? O Eduardo que eu casei quando eu tinha 21, ele é diferente do Eduardo de hoje, quando tem 48, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando, e às vezes a gente vai se perdendo também, né? Nesse processo de evolução. Mas ali que estaria o grande encanto, né? E a possibilidade de reapaixonamento. É que os contratos conjugais, eles tendem a ser rígidos, né? Nessa lógica pautada numa cultura que a gente falava antes. Então, a mudança do outro pode assustar se eu não tiver, né, em mente essa possibilidade como algo saudável. A surpresa ao outro pode ser uma grande chave, né, para o reencantamento. Encontrar o outro como um outro e não aquilo que eu esperava que ele fosse, né? E não como esse outro que mudou e quase que uma traição. Então, se ele mudou, né? Isso. Poder também me encantar com essa mudança, porque eu também mudei, né? Mas é que talvez parte tá por aí, né? Quais são as minhas próprias mudanças, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu consegui, né? E às vezes é mais fácil a gente colocar no outro do que olhar para si, né? Então muitas vezes a gente está falando mais de si. E eu acho que nessa ideia dos divórcios, a gente vive, né? Enfim, desde o século passado, final da década de 70, a possibilidade de se divorciar, né? Mas 77. Isso foi legalizado. Mas as pessoas seguem casando, né? Elas seguem casando mais do que se divorciando. E eu acho interessante a gente pensar que mesmo com a possibilidade do divórcio, as pessoas seguem pautando pela união, mas ainda as cláusulas dessa união, elas são nessa lógica que nós falávamos, dessa completude. E tudo aquilo, porque aí a gente se entra, né, nos aspectos que mais fazem os casais se separarem, né? Não necessariamente, pode ser a traição, pode ser questões com os filhos, né?
marcos, né, das crises desenvolvimentais que surpreendem, que vão gerando famílias de origem, né, valores e vários tipos de traição também que não são somente as sexuais, né? Então, como que os casais negociam essa relação hoje em dia e como que eles podem ir negociando ao longo de uma relação longeva? Tinha um colega que falava uma questão que eu acho muito interessante, não sei se eu já comentei com vocês, né? Que ele falava que todo casal deveria fazer de tempos em tempos que nem a gente faz, né, a atualização da CNH, né? Poder fazer as cláusulas para poder dirigir uma relação, né? E que pudesse se pensar de colocar no papel, literalmente, né? Todas as questões e cláusulas possíveis e não possíveis de serem negociadas e que a gente pudesse de 7 em 7 anos dar uma olhadinha nelas, ou talvez até menos, eu acho, com o tempo de hoje, com todas as mudanças que a gente vive, né? Mas eu acho o Molina Lhosa, não sei, lendo. Da carta pra depressão, tu tava nesse congresso? Não. Gente, o Molina é maravilhoso. Foi um congresso da Abratef Gramado. Tu não tava naquele congresso no início do século ali? Eu aqui em Porto Alegre. Pode ser. Em que ele mandou gente, ele escreveu. Foi nessa mesmo, ele teve várias falas, né? E desde lá eu não esqueço dessa história da CNH. Inclusive, né, ele fazia a carteirinha da conjugalidade. Eles andavam na bolsa com a carteirinha da conjugalidade, imprimia, era a foto dos dois, tá? Ai, que legal. Enfim, Molina Lhosa, onde estás, né? Que ela não te deixa mais. Deixa esse, ele tem o livro, que é também, que o casal vai mudando assim, legal também. Isso. Então é isso, precisa dessas atualizações, né? Os contratos tendem a ser implícitos, as pessoas não falam sobre ele, e todo esse apelo social é desse contrato que nós falávamos, dessa fusão, que não corresponde à lógica do indivíduo que a gente tem hoje. Então, como fazer essa ponte entre quem sou eu e quem somos nós ao longo do tempo, né? Eu acho que com muito diálogo, com muita conversa, né? Assim, fico pensando assim, é possível, mas eu também, assim, a gente tem um questionamento para vocês que é, será que também daqui a pouco a dificuldade dos casais de fazer justamente essa atualização não é por esse ideal romântico de que a gente precisaria quase que ler o outro, né? Assim, entender o outro e o quanto isso não seria uma tem graça. É porque ele não Ele não me ama. Exatamente. Se ele me amasse, ele saberia. Tem que adivinhar com o olhar, né? Todos esses mitos conjugais absurdos, né? E que são completamente impossíveis, né? De se atender. Imagina ao longo dos anos, entende? Imagina, né? Mas tem uma coisa. Concluí, Mari. Fala. Eu sou Gottman Lovers, né? Muito Gottman. E uma coisa que eu vejo, né? Acho que essa questão de atualização dos contratos é muito legal. Essa metáfora da carteira é muito legal. Agora, uma coisa que é muito nítida em casais com qualidade de satisfação conjugal é que eles têm uma boa métrica de confiança. Ou seja, o que o Gottman fala, né? Ele diz que a métrica de confiança é quando o casal tem felicidade ou infelicidade compartilhada. Então, a gente entende na sistêmica que o casal é a conta em que 1 e 1 são 3, né? Eu, tu e nós. Quanto mais eu for eu, quanto mais tu for tu, as individualidades, né, Mari? Melhor vai ser a qualidade do nós. Então, na métrica de confiança, quando eu escolho algo para mim, eu também penso no impacto no nós. Se o impacto no nós ou no tu for negativo, ela é uma escolha ruim para mim, porque a minha felicidade ou a minha infelicidade está interligada, né? Então, ele está falando em outros termos de uma relação de muito apego seguro e conexão segura. E conexão segura é o grande amortecedor para os estressores inerentes da relação, porque os casais com qualidade de satisfação, eles também passam por estressores. Mas é aquela relação em que tu olha para o parceiro e diz assim, ele não quer o meu mal. É difícil, mas a gente está junto, a gente vai resolver isso. Então, independente da queixa que traga o casal para psicoterapia, a gente quer
conduzi-los para este lugar de relação de apego seguro, de métrica de confiança. E isso é para além da comunicação. A habilidade de comunicação é importante e muitas vezes a gente pauta, né? O casal está em crise porque ele não consegue se comunicar. Mas a gente vê em outras searas da vida, aqueles sujeitos se comunicam muito bem. Eles não carecem da habilidade social de comunicação, eles têm repertório de adulto saudável. Mas quando entra na química da relação, em função da insegurança e da baixa métrica de confiança, eles começam a falar muito mais em modos de enfrentamento, né, defensivos, ou de ataque, ou de evitação, e aí eles vão rompendo esses fios de conexão e a relação é catapultada de um lugar seguro para um lugar inseguro e há uma queda da métrica de confiança. Então isso é uma coisa importante para se olhar. Gottman Bem interessante. bem legal, né? Ele lançou um livrinho agora, eu posso depois mandar para vocês botarem na legenda do podcast. Para público final, o Gottman escreve muito livro para público final, né? Ótimo. E uma das coisas que ele falou que é um hábito de casais que se dão bem é o famoso e clichê jogo de frescobol, né? Então eu tô na mesa, e o parceiro olha, o que houve que tu suspirou? Ou seja, eu dei um sinal, ele veio, né? Ele me chamou, eu fui. Eu presto atenção em ti. Eu me importo. Eu quero ouvir. Então, não deixar aquele suspiro ou aquela fala ou aquele pedido no vácuo. E isso mantém muito a conexão do casal. Entre outras coisas que ele sinaliza no livro. É bem interessante, não, hein? Lembrei daquela crônica do Rubem Alves, né? Sobre Teresa e o frescobol. Tu lembra? É um pouco isso, né? Tu dá atacado, o outro pega ou não, né? É pra pegar ou é pra dar o corte? Entende? Porque é pra ganhar os dois, jogando ganham o jogo, ou é sobre derrota, né? É perder e ganhar. É contra um ou outro ou eles estão juntos, né? O Gottman fala nesse mesmo capítulo que ele fala da métrica de confiança, ele fala que o casal que funciona na teoria dos jogos, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Eles são casais que vão dilapidando a métrica de confiança. E ele diz que o segredo do casal é o equilíbrio de Nash. A minha escolha, ela parte do pressuposto que o resultado dela ele tem que ser bom para ti e vice-versa. Então é uma escolha que ela não vai ter ganha-perde. Talvez os dois ganhem menos para que ambos possam ganhar. Sim, é um equilíbrio, né? E uma abertura a todo momento para até o desconforto, assim, né? Quando que tu consegue suportar conversas difíceis, né? Poder falar sobre isso, tocar em assuntos que não são muito legais, você escutar sobre si, sobre o outro, sobre nós. Né? Sobre ceder, satisfação pessoal nessa lógica de eu dar um passo atrás, o que eu desejo e o que é realmente possível para nós frustrar-se, né? No sentido da frustração tá tão difícil, né? Em uma sociedade que a gente tem um apelo enorme, né? A hipersatisfação, então são questões importantes que essa métrica fica em desequilíbrio, né? E o quanto, justamente por essa sociedade que coloca a satisfação em primeiro lugar, parece que se eu, né, daqui a pouco eu fico insatisfeito com algo do outro, justamente vira-se algo eu contra o outro, né? Assim, o outro tá ameaçando o meu bem-estar, né? A minha felicidade, assim. Eu fico pensando que, enfim, né? Como é importante a gente estar falando disso, né? E tendo espaços para falar disso, porque no amor, eu acho que a Ana Sui tem aquela frase, né? Que é quando um perde, os dois perdem também, né? A gente tá juntos, a gente não tá um contra o outro, né? E numa sociedade onde a individualidade tá tão em alta também e o eu, né, tá tão em alta, será que vocês têm observado, assim, mudanças também na clínica a respeito disso, assim, desse tempo de vocês, que as pessoas têm daqui a pouco procurado menos relacionamento ou tá difícil se abrir pro outro porque o outro ameaça a minha individualidade, assim, como é que vocês têm visto isso? Eu acho que um aspecto interessante, né? Que realmente a escolha do parceiro não tem sido uma tarefa fácil, né? Tem uma pesquisadora, né, de Israel que fala, Veilos, ela traz essa mercantilização dos afetos, né? E eu acho interessante a gente pensar, porque, enfim, né, talvez todos nós já tenhamos ouvido no consultório a questão, por exemplo, dos chats de relacionamento, os apps, né?
Antes eram chás. E agora os aplicativos de relacionamento que parecem mercadorias, né? Ai, parece que eu tô escolhendo uma mercadoria. E ela traz que sim, né? Não deixa de ser uma mercantilização do afeto, em que a gente vai colocar ali entre ganhos e perdas o que eu posso maximizar de ganhos, né? E fazer uma escolha pautada numa fantasia de maximização de ganhos, e que na vida real não é assim. E aí, quando as pessoas se encontram, a frustração é muito grande de ambos os lados. Então, fica muito descartável, né, as relações. Mas acho interessante a gente pensar um pouco mais profundamente, né, sobre o que é ser descartável, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa tanto da conexão, né? E aí vem a Sue Johnson nos trazer, né, que é, enfim, a grande teórica da terapia focada na emoção, a nossa necessidade da dependência, né? Depender do outro, precisar do outro como algo saudável. E talvez a gente possa colocar no plural aqui, né? E não só de um, mas de várias pessoas, não só falando de poliamor, e sobre isso a gente pode até discutir, mas falando do nosso investimento amoroso, né, nas relações nossas com amigos, familiares, enfim, né, filhos, trabalho, relações, né, de trabalho e o par amoroso, que nessa matemática fica muito complexo quando eu preciso tanto do outro, mas eu mercantilizo ele para satisfazer o eu. E aí fica muito frustrante, muito difícil. E como existe essa mercantilização, o outro passa a ser uma mercadoria. Ele não é um sujeito, né, inteiro, com todas as suas vulnerabilidades. Aí a gente tem o ghosting, né? Aí a gente tem uma série de mecanismos aí, como se as pessoas não fossem pessoas, né? Uma certa desumanização das relações, o que eu acho que é um grande desafio. Eu vejo isso na prática, especialmente para homens e mulheres, né? Não é só para mulheres, homens também, que estão em busca, né, de um par amoroso em diferentes idades, tá? Eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo, na prática específica de casal, eu noto nos últimos 5 anos, uma busca muito expressiva pela terapia de casal, né? Muito, muito expressiva. O que eu acho que é um fator bem, né, esperançoso, me traz bastante esperança. Desde casais que já estão há muitos anos com os problemas mais cronificados e um pouco mais difícil da gente poder modificar, quanto pessoas que estão em questões, né, de crises de ciclo vital, de descompassos em algumas variáveis da conjugalidade. Então, eu acho que tem esses dois lados, sabe? Não sei como é que tu vê aí. Eu tava te ouvindo, Mari, eu tava pensando. Eu acho que a tua primeira fala, né? Ela fala de encontrar um parceiro, mas de uma situação que ainda não chegou no amor, Também. né? Isso precisa ser ultrapassado. Eu escrevi um romance com a minha prima, e nesse romance eu escrevi uma coisa que eu acredito muito sobre o amor. Eu acho que o amor, ele é que nem cadeira de faculdade que tem pré-requisitos. Eu acho que a primeira coisa para te amar, tu tem que enxergar o outro. Tu tem que ver quem o outro é. Eu acho que a paixão, ela dá uma boa confundida, assim, essa dopamina toda dá uma boa confundida, tem muita idealização ali. Muito jogo de vazios e cheios, que a gente vai preenchendo com aquilo que a gente idealizou e que a gente gostaria. E eu acho que depois de enxergar, a gente tem que ter uma aceitação desse parceiro. Porque eu não sei se tu sente isso, mas tem um verbo que quando vem em terapia eu penso, precisa de terapia de casal, que é você tem que mudar. Se você é quem você é, desse jeito que você é, não dá, você tem que mudar. Né? E muitas vezes isso tem muito mais a ver com a perda da qualidade de conexão do que com a característica real da personalidade do outro, né? Então eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que é uma estrada para se chegar no amor. E eu uma vez ouvi o Stephen Hayes falar uma coisa que eu achei genial e que eu nunca tinha pensado. Ele diz: o amor é uma experiência altamente vulnerabilizante. Porque quando eu amo alguém, esse alguém passa a ter poder sobre mim e eu sobre aquela outra pessoa. Isso eu também escrevi no livro. Amar alguém é como se tu segurasse o coração dessa pessoa na tua mão. Se tu tropeçar e cair, machuca o coração dela. E se ela tropeçar e cair, machuca o meu, né? Porque eu acho que tem o amor, ele tem essa qualidade de ligação, né? E aí entra bem o que tu citou também da dependência emocional funcional que a Sue Johnson fala, né? A gente
essa coisa de que eu sou uma ilha, eu sou uma super autonomia, nós não somos um animal feito para isso, né? A gente gosta de estar em vínculos seguros e de poder corregular com vínculos seguros. E o parceiro é a nossa fonte corregulatória da adultez. Ele ocupa o lugar que o cuidador primário ocupava na infância. Então, o peso límbico dessa pessoa na nossa vida é muito, muito forte. E sobre terapia de casal, eu também fico tão feliz, Mari, porque eu acho que houve uma mudança de cultura do tempo que eu estava na faculdade para agora, do status que a psicoterapia tem na sociedade, né? De que é legal dizer que As pessoas falam, né? Os homens buscam. no pretinho básico que meu marido ouve, porque na minha terapia eu disse, meu Deus, que coisa incrível. Tô muito louca. As pessoas falando do quanto é transformador ter esse espaço, né, de tratamento, de olhar para si. E eu acho que na psicoterapia de casal também, eu acho que está mais desmistificado. Eu também já atendi namorados. E eu fico pensando que coisa boa que eles conhecem no namoro, ciclo esquemático, né? Porque todo casal tem um ciclo da desgraçolândia. E a terapia de casal é nós contra o ciclo, não um contra o outro, né? E esse ciclo traz bagagens que não tem nada a ver com o parceiro, mas é o parceiro. Eu digo, a gente casa, a gente não troca aliança, a gente entrega só. Esses aqui são os meus boletos. Eu, pai e minha mãe não atenderam essas idades iniciais. É tu que vai atender, né? Porque não era boleto. Tenha gerado, daí troca aliança, troca boleto. E na terapia de casal, quando a gente entende o boleto, a gente desculpabiliza, né? Isso foi porque ele não recebeu, então é tu que vai ter que pagar. Faz sentido, não é contra mim. Desumbilica. Exatamente, desumbilica é ótimo. Muito boa. E é legal isso também que tu falou, Ana, de terem namorados chegarem à terapia de casal, porque eu sinto que também já escutei, assim, essa frase, assim, de quase que, se no início tá assim, não, sabe, não tem jeito, assim, sabe? Como se justamente só pudesse ir pra terapia de casal quando daqui a pouco tá nas Desgraçolândia, assim, né? E não, é que legal que daqui a pouco a pessoa quer justamente ter esse local seguro para construir, que ela já percebe, é com essa pessoa que ela quer, né, construir uma vida que ela já percebe que seria interessante uma ajuda, né. Então, acho que é isso, assim, a gente tá falando que dá pra depender saudavelmente, né, e que é saudável pedir ajuda, né, que bom. Mas é isso, né? Porque se a gente se assusta tanto enquanto sociedade quando as coisas não estão bem, né? E a nossa tendência é fugir desse processo. Outro dia, né, atendendo um casal, e ele me disse, olhando, eu colocando no quadro branco, enfim, o esquema dos dois, e ele olhou aquilo e disse, meu Deus, é preciso ter coragem para estar aqui. Eu achei tão bonito isso. Também. É preciso ter coragem, porque tá voltando pra mim. Né? É isso, né? A história dele, né? As questões dele, as questões dela, a história dela e como isso vai fazendo um ciclo que se retroalimenta e que é muito fácil a gente olhar que o outro não me atende, que o outro tem que mudar, né? Ou que a gente tem que mudar de parceiro, né? E aí a gente segue sempre. O Molina Liossa, nessa lógica aí da CNH, me lembrei, ele falava, é como se a gente tivesse a cada troca perdesse a oportunidade de passar para uma nova fase, né? Como se fosse, né, de níveis diferentes. Então, se separa. Começa do 0 de novo, entendeu? Vai chegar no nível 2, se separa de novo. Nunca vai chegar no nível 10. Tá sempre no nível 1. Mas a gente faz a avaliação do paciente e vai ver o histórico de relacionamentos, eles são as problemáticas, os conflitos, os perfis são muito parecidos. Se reproduz do que Tá cheiro de casa, a gente escolhe muito por cheiro de casa. Aquilo que é familiar, né? Traz conforto, né? Sim. E é bem isso, assim, né? Vocês estavam falando sobre psicoterapia, né? Agora que a terapia de casal está sendo bem procurada, tem mudado um pouco, né, esse olhar, né? E eu também tenho visto, eu acho positivo, né? Acho que tem dois lados da moeda, a cara e a coroa, né? Essa é a coroa, né? E a cara é... As pessoas começam a se deparar com isso, né? Assim, pra estar numa terapia, tu precisa ter coragem, né? Que falando de terapia de casal, enfim,
tu precisa ter coragem pra se olhar, né? A terapia também pode cair, às vezes, nessa linha de produto, né? Assim como tem a mercantilização da pessoa, tem uma mercantilização do que é psicoterapia e que daí é, né, terceirizar. Então a Ana ou a Mariana vão resolver os nossos problemas e a gente não vai precisar fazer nada, né? Porque também pode cair nessa seara, assim, a terapia de casal. Pode, corremos esse grande risco, né, com os protocolos e, enfim, acho que ao mesmo tempo a gente tem falado tanto do self, da relação terapêutica, né, para justamente lidar com isso, né? Exato. Né? Não é o mercado, né? O ChatGPT não vai dar conta, ainda que seja no último ano a primeira procura do ChatGPT é para terapia, a primeira neste último ano, 2025. Então, assim, não é isso, né? Tá para me servir ali. ChatGPT não é uma pessoa, ele é um produto, né? Que eu posso até pagar para ter mais, né? Não que a gente não pague por uma psicoterapia, sim, porque é um serviço, mas é uma relação humana, né? E quando você já tá falando o quanto nós, né, enquanto sociedade, como a gente tem se relacionado com o outro, assim, né? O quanto tem sido difícil. Eu vou buscar ajuda com o ChatGPT, não com outra pessoa, né? Não vou me relacionar e aí a gente volta pro nosso tema que é a conjugalidade, assim, né? Como é difícil se relacionar. Se relacionar é uma arte, né? É uma dança que a gente precisa estar sempre ajustando. E as pessoas parecem... A minha sensação, tá? Isso eu tirando a minha cachola do meu achismo, né? Como as pessoas não estão mais abertas pra esse... pra se queimar um pouco, né? No meio disso, assim, né? Porque é se queimar, né? Quando a gente tá se relacionando. É que é uma sociedade muito da imagem, né? Com as tecnologias, enfim, as redes sociais, a gente tem um momento de muita performance, né? Muita performance, falta de autenticidade. Então, a gente se torna um produto da gente mesmo. Começa por aí, né? Quem eu verdadeiramente sou e quem eu gostaria de ser. E se encontrou um palco para fazer de conta que eu sou aquilo que eu não sou, né? O quanto isso é perigoso, né? E eu acho tão legal que a gente tem esse podcast para falar das nossas hipocrisias. E não é à toa que vocês pensaram nesse tema justamente nesse momento, né? Enfim, um pouco por aí, né? Pensando nessas questões. Sim. E é difícil, assim, né? Porque as pessoas, elas tentam esconder muito o que acontece na vida, né, privada, né, desse casal, assim, né? E aí tem vários temas que a gente queria conversar aqui com vocês hoje, né? Pensando nisso, sobre traição, né, monogamia, enfim, né? Como é que são os contratos também, né? Como vão funcionando. O que vocês mais observam de dificuldades quando, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos pegar o exemplo traição. Acho que a gente pode trazer esse tópico pra mesa, que é algo que ninguém quer que aconteça, né? É um grande tabu, né? Sim. Mas a gente sabe que acontece bastante. Todo dia, toda semana, né? Alguém é traído, né? E alguém trai, né? Então, assim, o que vocês observam nessa dinâmica, né? Quando isso acontece nos casais, né? Enfim, a gente queria ouvir um pouquinho isso de vocês também. O que as pessoas trazem? Elas podem se divorciar, né? Exato. Quando não existia o divórcio, a gente poderia pensar, né, numa explicação lógica para isso. Enfim, né, temos bastante pano para manga para poder pensar algumas coisas. Não sei se eu te passo a palavra para não ficar só eu aqui ainda. Então, infidelidade é um tema que eu adoro pesquisar e atender e palestrar. Eu acho um tipo de conflitiva muito dolorida do casal. Acho que pode configurar uma ferida de apego, que realmente é um episódio muito lesivo que acontece, que catapulta o vínculo de um lugar seguro para um lugar inseguro, né? O ciclo negativo, que é aquele casal que tá ali tentando conectar e nessas tentativas eles ficam em mais modo de defesa e ataque, perseguidor, evitador. Isso vai dilapidando a estrutura da relação. Vamos pensar como se fosse um prédio, né? Então ele vai tirando a força daquelas vigas de alicerce. Isso é um ciclo negativo construído a quatro mãos. Quando ocorre uma ferida de apego, é uma implosão, em que aperta o gatilho, né? Então, ela é uma escolha de estratégia de um dos parceiros para lidar com alguma questão pessoal que pode estar refletida na conjugalidade, né? Estava infeliz no meu casamento, então eu escolhi essa estratégia como um fator homeostático para mim continuar aqui nesse casamento, mas para mim ter um pouco de diversão, né? Enfim. Então,
é realmente um casal que passa por que configura. Às vezes acontece uma infidelidade, o parceiro traído não se sentiu, não sentiu esse impacto como uma ferida de apego, mas quando há essa forma de. Quando o impacto vem dessa forma, é uma relação que termina ali e que pode continuar recomeçando com uma reconstrução bastante trabalhosa e possível, né? E eu vejo que nós somos seres desejantes, né? Que o amor não nos deixa imune ao desejo por outras pessoas. E eu vi que vocês colocaram essa pergunta, né? Colocaram até de animais que são monogâmicos, né? Será que o ser humano é monogâmico ou não é? E eu fiquei muito reflexiva sobre isso e eu fiquei pensando, eu acho que o questionamento não é hoje. Eu acho que o questionamento mais inteligente que eu posso me fazer não é se a nossa natureza é monogâmica ou poligâmica, é qual o lugar que nós vamos colocar o desejo e como nós vamos lidar com ele nas relações, né? Como o casal vai conversar sobre essas questões que são tabu. E entender que eu tinha uma paciente minha que dizia essa frase, eu acho ela tão sábia, ela dizia que escolher é deixar. Né? Quando eu escolho uma coisa, eu deixo outras coisas. Se eu escolho ter uma relação aberta, eu também estou deixando, né? Uma previsibilidade, talvez um nível de segurança, talvez até ilusória, que existia ali. Se eu estou escolhendo uma relação monogâmica, eu também estou deixando de aproveitar possibilidades de me relacionar com outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu também me lembro muito da Regina Navarro, né? Eu acho que a gente está em um momento social de mudanças de mentalidade. Isso é muito rico, isso é muito importante, né? Eu acho que a monogamia não é o único jeito de ser feliz enquanto casal. Inclusive, acabei de assistir, não sei se tu já assistiu o reality da Débora Seco. Não. Gente, eu achei muito legal. Muito legal, um reality sobre poliamor, né? Então, a gente poder ver de perto como esses casais se organizam, como esses casais pensam, como alguns casais achavam que estavam prontos e não estavam. Porque a cultura é muito forte. Não, e até os disparos internos, porque ali naquele momento, já dando spoiler aqui, naquele momento que alguns casais existiram, eles ainda estavam na bolha, né? Nem foram para a cultura, mas assim, como as nossas nossas inseguranças, nossos esquemas impactam nisso e como e eu também assisti com meu marido, né? A gente ficou conversando como as relações humanas elas são complexas. Às vezes a gente acha que a relação monogâmica é menos complexa, porque não, ela é complexa também. A relação humana é muito complexa, precisa de muito diálogo, precisa de muita confiança para que a gente possa, né, navegar no mar que às vezes a vida nos apresenta muitas ondas, às vezes é um mar plácido, mas a constância a gente sabe que não vai existir, né? Mas a gente precisa de muita confiança para poder navegar junto, seja 2, a 3, a 5, ou com um relacionamento aberto. Cara, que volta grande que eu dei, né? Mas é isso. Bem boa. Ótimo. Ótimo. E aí, seguindo essa linha, eu pensei um pouquinho. Não sei se vocês já leram o livro Descolonizando Afetos, que tá, né, um pouquinho alta, de uma psicóloga indígena, Geni Nunes, tá? E ela traz um pouco a partir da perspectiva, né, da história dela, da vida dela, né, uma indígena guarani, e como se colocam as relações, enfim, na comunidade dela, que não, eu acho que não. E ela, inclusive, fala isso, que a gente não pode, né, generalizar para todas as culturas indígenas, né? Mas é esse lugar do amor, aí voltamos, né? O depositário do amor, né? Qual é o nosso depositário do amor? Ou ainda podemos pensar das nossas paixões? Talvez eu prefira até circular um pouco mais para as nossas paixões. E o quanto essa cultura, né? Na verdade, ela questiona bastante a monogamia, né? É interessante porque dá uma mexida, assim, para a gente poder pensar. E o quanto a monogamia é um depositário único de paixão. E que isso é uma grande, né, hipocrisia, porque a gente não vai passar uma vida, principalmente em relações longevas, né, passar uma vida com uma única paixão. E aí começa uma série de questões que podem ser consideradas como traição,
mas mesmo que não sejam, que são feitas às escuras. E aí começa, né, com toda uma obscuração, enfim, obscurecimento da confiança, né, em que eu não me entrego ao outro e que, enfim, coisas são veladas e não ditas. E que é um grande risco para que as relações sejam saudáveis e que a gente tenha de fato autonomia, né? E o que seria, né, uma liberdade amorosa? E ela traz uma questão que muitas vezes relações abertas, elas seguem lógicas monogâmicas ainda. Então eu acho que isso é interessante a gente poder pensar. Não é uma questão só, vamos abrir a relação. Isso parece simples para questões tão complexas como tu falaste. Então, é preciso, né, um movimento mais profundo para a gente pensar como a gente se considera no mundo, enquanto sujeito amante, sujeito de paixão, e como que o outro ou os outros se consideram comigo neste lugar, né, para que a gente possa ir dialogando e fazendo esses movimentos. E essa ideia de que, porque eu descolonizando, né, por essa lógica da posse, né, que é tão romantizada e bonita, né? O meu, o teu, a esposa, o marido, o meu, né? Essa lógica tão possessiva de como se o outro fosse eu e que realmente, né? A gente ainda cai nesse lugar, né? O meu marido, né? A minha mulher, né? E a gente fala, a gente usa esses termos, né? O tempo todo. Quem é quem, né? Quem é quem e quem é de quem? Que direito o outro tem, né? E ainda um desejo, inclusive, que o outro nos coloque nesse lugar. Então, desde a linguagem às nossas práticas, porque, na verdade, a linguagem, ela, né, vai permeando as nossas práticas e vice-versa. Então, acho interessante a gente poder pensar um pouco sobre isso. Eu não terminei o livro, estou terminando, mas é interessante porque ela também vai falar das amizades, né? Por que as amizades não podem ser o lugar da paixão? Por que a gente entende paixão como algo sempre sexualizado? Né? E entre outras relações, quantas coisas a gente se apaixona, né? E que não tem um cunho sexual erótico, e que a gente quase que vive essa dicotomia, né? Um lugar erótico é o lugar da paixão, e o lugar das outras relações é um outro lugar, enfim. E também essa ideia de que poder distribuir essa paixão e esse amor de uma forma mais plural amplia de fato a nossa rede de apoio, né? Realmente é só com marido e mulher que a gente tem que contar para tudo, ou a gente não pode contar para amigos para coisas tão importantes, sabe? Importantes mesmo. Como é que a gente vai se construindo numa lógica de uma sociedade que é tão individualista, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender um pouco com quem vive numa comunidade um pouco mais solidária, né? Sabe que eu gosto muito de uma metáfora. Tenho no meu iPad uma fotinho de uma casa de palafita, né? E eu penso muito nisso quando eu penso em saúde. Quantos pilares me sustentam? E Às vezes o grande pilar é o relacionamento amoroso. E quando aquele relacionamento amoroso não estiver legal, porque vai ter momentos, por melhor que seja o teu casamento, vai ter momentos que precisa de renegociação, que precisa de reparo, mudança de fase do ciclo de vida. claro, atravessamentos inesperados. Tem que ter recálculo. E o pilar dos amigos, e o pilar do teu hobby, o pilar do teu trabalho, o pilar do teu autocuidado, o pilar com a tua relação com a tua família, né? Quando mais... E aí me lembro da pesquisa aquela pesquisa de Harvard, do Baldinger. Ai, maravilhosa. Um livro chamado Uma Boa Vida, que eu super sugiro, vocês leiam, que foi uma pesquisa de mais de 70 anos, buscando entender nesses homens que foram acompanhados ao longo do tempo, o que faz uma boa vida, né? Quais são as variáveis de uma boa vida. E eles descobriram que é ter bons relacionamentos, né? Ter bons, ou seja, ter dentro desses pilares da casinha de palafita, relacionamentos. E como eu vejo assim no meu casamento, como as minhas amizades, elas são importantes para o meu casamento, né? Inclusive para eu não matar meu marido. Posso contar uma história doméstica? Para poder falar mal. Não poder falar, era para meu marido estar aqui, tá lá embaixo, posso contar. Uma vez disse, marido, olha só, vamos comprar um fogão novo. Ele disse, vamos, muita gente boa. Aí medi, né, o fogão, medi o fogão.
Se tu compra pra nós essa medida, se compra, foi só o briefing que eu passei. Essa é a medida, compra pra nós. O que que ele fez? Comprou um fogão na medida. Cheguei em casa, fogãozinho instalado. E tô feliz. Ele me disse, Ai. comprei o fogão, veio. O fogão Chevette. O meu sonho de consumo é ter um fogão que tu abre o forno, vem a gradezinha pra fora, sabe? O meu é tão pelego, mas tão pelego, que se eu boto a forminha de cupcake, ele fica assim, porque o espaço assim atrás é muito pelego. Isso, tu gostou? E assim, o rosto dele foi murchando, porque eu devia estar com a cara de ódio. Eu falei assim, eu não consigo conversar agora. Aí eu subi, né? Conheci com a minha melhor amiga, o advogado de Niverzinha. Niverzinha, se eu matar o alemão, tu me tira da cadeia. Aí ela me respondeu a melhor resposta que uma amiga pode te dar nesse momento. Vocês estão pensando, deixa disso, é super legal. Não, essa minha amiga é gênia das emoções. Ela me respondeu, quando não há corpo, não há crime, vamos premeditar. Me bem aquilo, um beijo, bem. Aí respirei, mandei vários emojis, porque eu já de saiba. É importante, ela manda emojis, eu dizia, isso é. Porque me acalmei, aí voltei. Meu marido, acho que eu sou uma pessoa bem equilibrada. Eu e a se lute. É porque a gente tem uma amiga para essas horas, as antigas. Eu ia ficar tão magoado, porque eu me responsabilizo por uma parte do fogão pelego, porque eu podia ter dado o briefing certo, eu não dei? Realmente. Ele fez o que eu pedi. Claro. A intenção dele foi melhor, né? Só Foi ótimo, mas tá feliz, querido. Ele achou que tinha arrasado no fogão. Tá lá o fogão ainda. Sobreviver. Fogão se vocês verem que uma relação com boa métrica de confiança sobrevive até um fogão pelego. Ai, muito bom. E ficou. Fogão. Muito Pegue lá. Ai, não entro mais na cozinha. Ele, a maioria das vezes é ele que... Ótimo. Muito bom, muito bom. Essas questões, né, de ajuste, de fases do ciclo vital, enfim, mas agora pensando, né, no início da relação, eu acho que as questões de gênero também talvez sejam questões que eu, ao longo dos anos, me evolui bastante, né? Mas eu lembro quando a gente casou, eu bem feminista, me dizia muito feminista, né? Aí, a gente no apartamento e eu olhei pra ele e disse assim, então agora tu vai pendurar os quadros, não? E ele olhou pra mim e disse assim, então tu vai fazer faxina, né? Adorei. Que diálogo que fala tanto. 2 frases. Serão muito. Desde quando eu penduro quadro? Desde quando eu lido com coisas de marcenaria ou de martelo e de prego? Desde quando isso? E tu vais fazer faxina? Aquilo me pegou, me marcou, dei que forte. Porque vem com a gente lugar nas figuras parentais, né? Enfim, ou na representação. Meu pai nem é o cara, né? Mas é o cara que tem boas ferramentas, que organiza as coisas. Então, é interessante isso, né? Pegando das coisas mais simples, cotidianas, né? Mas eu conto isso em aula também, porque eu lembro que me pegou, assim, eu não esperava, me pegou. E depois eu voltei, assim, pensei, pá, tu tem toda razão, né? Tu tem toda razão, tá? Então como é que a gente vai resolver, né? Vamos chamar alguém, né? Ou os dois, ou a gente vai chamar alguém, mas a gente vai fazer... Enfim, né? Entre outras coisas que a vida longa vai nos trazendo também, né? Coisas inesperadas, né? Adoecimentos que a gente não espera, vulnerabilidades e como cada um lida com as suas vulnerabilidades, enquanto, né, eu tenho uma tendência a buscar ajuda, a falar, né? O Manuel tem uma tendência mais a se fechar, mas o quanto a gente tem que poder fazer essa leitura e entender o significado dessas coisas para poder atualizar a relação. Porque, em alguma medida, eu acho que esses grandes movimentos são oportunidades. É difícil a gente tolerar, né? E aguentar o nosso sofrimento e, muitas vezes, a nossa solidão nesses lugares. E de poder ter uma rede de apoio que nos ajude nesses encontros com a gente mesmo e com o outro, né? Enfim,
Eu acho que é por isso que a gente vai conseguindo fazer com que a relação sobreviva, não, e transformando esses momentos difíceis, que eles existem sim, e eu sempre digo em aula, e eu acho isso que é muito, né? Não me lembro de onde eu ouvi. Muito cuidado com relações perfeitas, né? Muito, muito cuidado. Em geral, relações perfeitas, elas não têm intimidade, né? Alguém está sendo subtraído. Sem conflitos, né? Sem... Conflito é constituinte, né? Exatamente. Não, alguém está sendo subtraído, alguém está escondendo coisas, porque não existe isso. Ai, meu amorzinho, ai, nunca brigamos, né? Ai, não, somos perfeitos. Ai, a gente tá o tempo todo, ao longo de todos esses anos, não existe nenhuma briga, não existe nenhum conflito. Opa. Na nossa época a gente chamava de casal 20, né? Outro dia eu falei casal 20 em aula, ninguém entendeu. Eu entendi, amiga. Eu entendi, ufa. Ufa. Não, já não uso. Já não, eles não entenderam, não entenderam. Na minha época era o casal 20 assustaram, 20 alguma coisa, sempre alguma coisa. Mais ou menos isso. Ai, é o casal margarina, entende? A família perfeita, isso não existe, né? São relações superficiais. Pode até ser que existam, mas não são relações, né, que têm intimidade, porque intimidade pressupõe vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade é uma grande oportunidade para conexão. E aí que tá a beleza, né? A beleza da nossa vulnerabilidade como pontos de conexão. E conexão com outras pessoas também, né? Que nos ajudam a manter as relações e também nos ajudam a nos mostrar, né, vulneráveis nessas outras relações, enfim. E isso é interessante, assim, né? E a gente tem mais 5 minutos, então a gente tem algumas perguntas. Vamos lá. Que perigo! Gente, que perigo! Passa muito rápido. Mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Tá sendo ótimo. Vamos lá. Perguntas de sim ou não, brincadeira. Olha isso. Tiber. Vocês acham que o amor precisa ser sempre uma surpresa? Assim, sempre precisa estar se inovando, né? Já que a gente estava conversando um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que mesclar entre surpresas e estabilidade e harmonia, né? Porque a vida com surpresas a gente não aguenta. Aham. Um pouco na lógica que a Aninha falava no início. É viver. Acho que a paixão, eu adoro o Pedro Calabres, que ele diz que é um estado de demência temporária, porque ela é muito intensa. Agora, eu também acho que essa questão de novidade, ela também tem muito a ver com temperamento, né? Eu acho que ali a pessoa que tem na faceta busca de sensações da extroversão, ela vai ter mais necessidade de novidade do que uma pessoa que pontua mais baixo nisso, que é mais conscienciosa, que talvez tenha menos abertura. Então, acho que isso vai depender muito da química também de temperamento do casal, sabe? Eu acho que é mais do que a surpresa e a novidade. Eu acho que é, enquanto parceiro conjugal, a gente sentir o investimento do outro. E às vezes o investimento do outro pode ser não em coisas necessariamente novas. Se aquele temperamento não demanda disso, assim, mas perceber que há um cuidado, que há um olhar, que há um eu importo. Eu tentei ser bem sucinta. Perfeito. Mas Perfeito. eu adorei isso, porque não é... Isso tem muito a ver com o que é importante pro outro e eu poder fazer algo que é importante pro outro que não necessariamente vai ser o que eu preciso, né? Eu acho que é isso, se relacionar, assim, porque eventualmente o outro vai precisar daqui a pouco... quer viajar mais, vamos supor, e sente que isso, né, é algo importante na relação e a outra pessoa não tá bem na rotina, gosta de ficar em casa. Tá, como é que a gente pode aqui ajustar as nossas necessidades, né? sobre encontrar uma pessoa exatamente igual a ti, mas poder justamente, né, encontrar esse lugar em comum. E essa é outra pergunta, né, que a Orna trouxe já da rotina, assim, né? Como saber se a gente tá vivendo uma rotina de piloto automático a 2 ou, né, enfim, uma rotina saudável, a gente colocou aqui em conectada, assim. O que vocês acham, veem como diferenças, assim, né, desses dois tipos, assim? Eu acho que o piloto automático, ele fala muito, assim, de um modo que a gente vai seguindo, que eu acho que a pergunta já vem com a resposta, né? É um modo desconectado. Eu acho que a rotina, ela não é necessariamente um piloto automático. Às vezes a rotina, ela pode ser muito conectada, né?
o modo conectado, ele tem palavras. O modo conectado, ele tem comunicação, né? Ele está sendo dito, ele está sendo sentido. Eu gosto muito de pensar nessa metáfora, né? Eu sou amarelo, o outro azul, a gente tem um verde. Tem um verde ali. Um está botando o seu amarelo, o outro está botando o seu azul, né? Então, eu acho que a gente tem uma cultura que fala muito mal da rotina, porque acho que rotina não dá reality show, sabe? A rotina não tem o que contar. Eu de verdade não tenho muita coisa assim de novidade pra contar da minha vida é super estada, sabe? Eu acho que é a vida bem chatinha, ela é ótima de viver, mas ela é bem, como diria Suassuna, que é ruim de viver, é bom de contar. É todo bom de viver, assim, tô numa fase boa, né? Teatral, não tem nada muito espetacular. Mas perpassa pela própria conexão, né? É uma coisa deliciosa de viver, né? É maravilhoso. Dependente da rotina. Não é a rotina que vai dizer se a gente está conectado com a gente mesmo ou não. E para a gente se conectar com o outro, precisamos primeiro estar conectados com a gente. E eu penso muito em intenção também, né? Às vezes a gente pode estar ali desconectado, cada um no seu celular, e intenção no sentido de, tá, agora vamos deixar o celular de lado, vamos conversar e conversar prestando atenção. Fazer os incas mais... Que fácil. Desse tempo. Como é que a gente tem tempo para tudo isso, né? Mas é investimento. Isso, bem colocado. E a última pergunta para finalizar. Quais as maiores dificuldades sendo terapeuta de casal e tendo uma vida a dois de vocês? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E eu acho que ser terapeuta de casal facilita muito a minha vida conjugal. Porque eu acho que a gente tem uma visão mais... Eu acho que a gente consegue enxergar as estratégias de tentativa de conexão quando elas estão falhando, voltar atrás. Eu acho que, claro, o espelho é muito perto quando a gente está vivendo. Mas eu acho que essas informações, para mim, facilitam muito, sabe? Depois que eu li pra minha amiga e digo, se eu matar, né? Baixa a poeira, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Eu acho que a gente passa a ter uma possibilidade de ver o circuito de cima, uma habilidade de ver o circuito de cima, que eu acho que facilita muito a relação, muito. E buscar também, né? Não só a gente enxergar, mas buscar possibilidades, buscar ajuda, tanto com a amiga quanto com a própria, né, espaço pessoal de terapia. Eu acho que são fatores positivos, né? Eu enxergo como coisas boas. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, um tesouro, né, de poder circular na vida íntima das pessoas, as pessoas se abrirem. Acho isso tão rico, né? O nosso trabalho é tão bonito, que me enriquece tanto enquanto sujeito, e penso que isso facilita, né, para que a gente possa, enfim, se conectar na relação a dois e se conectar com o outro, também abrir um pouco, né, a forma como a gente enxerga o mundo. Eu penso que são fatores, né, muito que costuram e andam muito juntos, e que, para mim, né, é uma coisa muito boa, enfim, né? Tá, gente? Então tá. Queremos agradecer. Eu só queria sintetizar uma coisa que a gente falou hoje. Eu acho que uma palavra que apareceu aqui na mesa várias vezes foi coragem. Então eu queria terminar dizendo assim, escolha a sua coragem. Porque terminar uma relação exige coragem e manter uma relação exige coragem também. Porque as duas passam por a gente se ver e olhar o nós e evoluir aspectos do self e da relação. As duas dão trabalho, né? Não existe uma escolha perfeita que você vai escolher a pessoa certa e vai fluir. Então, escolha a sua coragem. Uma supervisora nossa falava, né? Escolha o seu problema, né? Não tem como tu fugir de problemas. Qual que, né, é mais alinhado com o que tu busca. E o que faz sentido para ti naquele momento profundamente, de uma forma mais profunda e madura para poder pensar. Porque, de fato, ficar numa relação exige muita coragem, sair também exige muita coragem, e que a gente não fique com a ideia desse podcast de ficar ou não estar, né, é o melhor. É importante que a gente possa voltar esse olhar para a gente, né, e para nossas relações de uma forma um pouco mais pausada e conectada, e menos apressada. Né? Coragem e tempo. E talvez eu acrescentaria paciência e tempo. Paciência, nossa.
E agradecer vocês pela paciência, pelo tempo de vocês. Parabéns por esse espaço, é muito legal, muito importante, né? Vocês trouxeram, assim, acho que eu saio com uma sensação de... é isso que eu e o Rodri, a gente quer tanto, assim, trazer mais realidade, assim. Nossa intenção veio muito de um lugar da gente sentir, tanto na nossa vida, quanto no consultório, quanto também nesse lugar hoje, né, das relações das redes sociais, assim, esse lugar de um ideal de perfeição, assim, né, e que isso não existe. Então, é tão bom também que a gente tá convidando pessoas tão maravilhosas que estão, assim, muito dispostas a serem reais, assim, né, então a gente agradece muito você. Eu que agradeço elas. Por esse momento de conexão, me senti muito conectada e aprendi muito aqui com vocês. Obrigada, Wilson, e que bom. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela presença de todo mundo que também quis fazer. Obrigada. Isso mesmo. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.